Graça e paz. Boa noite já, né? Finzinho de tarde, começo de noite. Jesus disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que estavam tentando criar alguma dificuldade para que as crianças se aproximassem dele. Mas Jesus lhes ordenou: Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a eles. A situação é interessante para nós no que diz respeito a maneira como Jesus abençoou as crianças, e a Bíblia diz: E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Jesus já estava encerrando o seu expediente naquele dia. Uma multidão, um grupo de moradores próximos das aldeias, vilarejos, levaram os seus enfermos, os seus doentes, e foram também com as suas famílias para ouvir a pregação, o ensinamento de Jesus Cristo e participar da reunião de cura. Milagre sempre acontecia e sempre acontecerá onde Jesus está. E em algum momento, após um breve embate com os fariseus, os pais tentam levar as crianças para que Jesus as abençoasse, é um costume da época, até hoje, né? As pessoas vão às igrejas, às instituições religiosas às quais elas pertencem e, via de regra, levam suas crianças para que as crianças sejam livremente abençoadas, tá? Só que os discípulos de Jesus, nesse momento, talvez vendo que Jesus já estava cansado, né, o dia pregando, ensinando, curando, debatendo, tentaram impedir. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos e dá uma ordem: não impeçam as crianças de se aproximarem de mim. Na verdade, todos os que querem algum compromisso, relacionamento com o reino de Deus, devem se tornar como crianças, total dependência, absoluta confiança e uma alegria acima de qualquer contexto, tá? O que esse texto chama atenção? O que nós podemos tirar desse texto? É que Jesus não impõe nenhuma condição para abençoar as crianças. Jesus não cria nenhuma restrição, nenhum obstáculo, nenhuma ordenança para que as crianças possam se aproximar dele e ser abençoadas por ele. Na religiosidade judaica, após o nascimento das crianças, os meninos, os bebês do sexo masculino passavam pelo rito de circuncisão, tá? As crianças, as mães se apresentavam no templo. A Bíblia narra o tempo oportuno, mas nem todo mundo vivia próximo, em condições de se deslocar. Ainda mais uma mulher grávida, não só grávida, né? Amamentando com a criança de colo, não se deslocaria muito tempo. Então, boa parte das cerimônias eram realizadas nas sinagogas próximas, né? Nos vilarejos ali onde as pessoas viviam. E as ofertas, os sacrifícios poderiam ser realizados indiretamente, ou seja, através de terceiros, né? Um representante da família apresentaria ali a oferta prescrita com vistas ao nascimento de uma criança. Mas a cerimônia de iniciação na religiosidade, na fé judaica, era a circuncisão. Nascido na herança, nascido dentro do pacto, nascido dentro da aliança. O que nos preocupa hoje? Não temos nada contra nenhuma cerimônia ou ritual desta ou daquela igreja. Alguns batizam as crianças. Totalmente desnecessário, porque das crianças já é o reino dos céus, elas não precisam ser batizadas. A salvação, a graça de Deus, o sangue do Cordeiro, alcança plenamente todas as crianças de toda e qualquer confissão religiosa que tenha existido ou que venha a existir nesse mundo, tá? O amor de Deus, a graça de Deus é suficiente, é abrangente, é poderosa para salvar as crianças. E também alguns outros grupos aí que são incapazes de desenvolver uma consciência absoluta, uma consciência plena, tá? Mas não é nesse ponto que nós queremos chegar. Nós queremos falar da excessiva preocupação com relação à infância. A infância está protegida. A infância, a criança, nesse estado, nessa fase,
ela está protegida por Deus em Cristo Jesus, no que diz respeito à preocupação dos seus pais com vistas à salvação e ao reino eterno. Ao chegar na idade da consciência, na idade adulta, o indivíduo tem que tomar as suas decisões, tem que expressar a sua própria fé, tá? Mas o que nos preocupa hoje é a preocupação excessiva com a infância. Isso tem acontecido na história. Por exemplo, a juventude já foi bastante atacada, a juventude foi bastante aí machucada, mastigada, já foi bastante torturada espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, né? Os jovens foram expostos a situações complicadas que em toda a história da humanidade nunca não existiu, só nos últimos quase 100 anos. Deixa eu dar um exemplo para você. É impensável no mundo antigo que um jovem, 18 anos, 20 anos, solteiro, sem filhos, fosse ou pudesse ser aceito numa convocação para uma guerra, tá? Nos tempos antigos isso era impensável, isso era inconcebível. O trabalho de representar o seu país, de defender as suas fronteiras, de defender as famílias, era responsabilidade dos homens, dos adultos, principalmente aqueles que já eram pais. Quando se começa a chamar os jovens é porque a nação estava praticamente destruída. Hoje impõe-se a juventude, né? Tanto que nas Forças Armadas tem a infantaria. A infantaria, isso é o infante, é o jovem, né? Acabou de sair da infância, é o pós-criança. Isso é novo na história da humanidade, tá? Isso é muito novo, isso é muito recente. Você pode até assistir filmes, ver um monte de coisas, de criancinhas espartanas, isso, aquilo outro, mas a realidade é que não era bem assim. Não era bem assim. O mundo de hoje, a sociedade industrializada, ela busca preservar os meios de produção e as pessoas envolvidas no processo e nas etapas. E como o jovem, via de regra, não está ainda capacitado a integrar totalmente uma sociedade voltada à produção e produção em massa, ele é lançado para experimentos. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação são os experimentos religiosos voltados para as crianças, tá? Já falamos sobre isso, falamos até de uma forma mais forte, mais intensa, mas a minha convicção pessoal é que a infância deve ser protegida. E não tem ninguém melhor para cuidar do seu filho do que você, pai, do que você, mãe. Mantenha-os por perto. Mantenha-os próximos a você. Não delegue exageradamente a outros o cuidado ou a formação dos seus filhos, das suas crianças. É claro que nós temos escolas, é claro que nós temos um processo educacional complexo, né? Que a criança chega ali pequenininho, vai crescendo, vai aprendendo. Esse é um período muito longo para se aprender bem pouco. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando contra a escola, não estou falando contra a creche. Eu estou falando que essas crianças aqui estavam próximas aos seus pais. As pessoas estavam em busca de uma resposta para suas vidas, para os seus conflitos, para as suas aflições, mas os filhos estavam com eles, próximos a ele. É um hábito, em nome. O culto hoje pode tudo, só a criança que atrapalha, né? Um mundo em que a criança atrapalha é perturbador, é preocupante. É claro que os pais estão cansados, mas não delegue demais. Não deixe tanto assim para outro, principalmente nas questões religiosas, nas questões de fé. Se o seu filho não é bem-vindo, não vá. Não vá. Se o seu filho pequeno incomoda, não vá. Vá a outro lugar. Vá a um lugar onde a vida se apresenta de maneira real, como ela é. Os discípulos aqui estavam preocupados em liberar Jesus porque Jesus está cansado. E Jesus já estava cansado
das atitudes erradas e equivocadas e criar empecilhos, criar dificuldades, criar embaraços para que as crianças participem, junto com seus pais, das bênçãos de Deus através da fé em Cristo Jesus, é algo com o que se deve tomar muito cuidado, na minha opinião. Porque eu entendo que você, pai, você, mãe, não pode, não deve permitir que outra autoridade se coloque entre você e o seu filho. Quer seja a igreja, quer ser o padre, o pastor, o mestre, o pai, a mãe. Não é essa a questão. Eu estou dizendo que você tem a obrigação de preservar a sua autoridade e você tem a obrigação de preservar a sua comunhão com os seus filhos. Com os seus filhos. Tá? Esse é o ensinamento de Cristo Jesus. As crianças foram diretamente abençoadas por eles. Outros tiveram alguma dificuldade, outros tiveram os seus embaraços. Mas no tocante às crianças, Jesus imediatamente impôs a mão sobre elas, as abençoou e não exigiu absolutamente nada das crianças, a não ser que elas continuassem sendo crianças. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.